Fazei de mim instrumento de tua paz. É preciso querer, é preciso buscar a unidade da vida. Anjos e devas achar. Muitos já viram, outros querem ver. Anjos e devas aparecer. Só de saber, minha alma se expande, meu ser se ilumina, começo a crescer. Verdade, forças ocultas, auxiliares da criação, construtores da forma em constante ação. É preciso querer, é preciso buscar a unidade da vida. Anjos e devas achar. Som. É preciso querer. Ok. É preciso buscar a unidade da vida. Anjos e devas achar. Retorno, Hélio. Hélio. Retorno, na moral. Violão. Um frêmito da grande luz e luzes jorravam em profusão. Houve tempo na eternidade, espaço na imensidão.
Sustentar a vibração divina tornou-se o nosso afã. Surgiu a bipolaridade, agora a homem e a mulher. Presença, ausência, luz na luz, calor, frio, atinação. Dorme mineral, desperta vegetal, segue o instinto, o animal. O homem se ergue na figura de Adão, ama e aprende a ser o rei da criação. Queremos voltar a ti, ó Pai, as luzes querem, anseiam a mãe luz. Luzes perdidas, a serenai, eis o roteiro, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus. A luz da luz, a luz das luzes, luzes da luz, segue Jesus. Agradecemos, Senhor, Senhor, por esses momentos de paz, em que nos sentimos aqui, em vibrações fraternais. De paz na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós.
é saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito, é saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter moradas em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e o presente que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quanto menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Segura teu filho no colo, sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Segura teu filho no colo, sorria e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. O meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. O meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva.
vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, e ao teu encontro queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E ao teu encontro queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Naveguei por um mar no além e cheguei onde eu queria. E vocês iam comigo também. Naveguei por um mar no além e cheguei onde eu queria. E vocês iam comigo também.
aportar na alegria um cais de paz, a flor do amor cultivarás e brilhará sem nunca cessar. O bem maior renascerá e chegará pelo porto da esperança, a flor do amor cultivarás e brilhará sem nunca cessar. O bem maior renascerá e chegará pelo porto da esperança. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhor a mais. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhor amar. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Liga. Desenho. Liga o botãozinho. Aí. Ligou. Vamos ver se ligou. Que Jesus, no seu infinito amor, nos ajude, né, a aproveitar a oportunidade que temos de estarmos aqui aprendendo. Todos nós que aqui estamos na dimensão espiritual e os que nos acompanham pela internet. Hoje nós vamos ouvir sobre reencarnação. Mas antes nós temos 2 convites. O primeiro está relacionado com o que a gente recebeu aí na entrada do auditório. Campanha Sementes de Amor. Nosso maior tesouro é a caridade. 2 fraldas geriátricas para o abrigo São Vicente até 31/10. E tem uma fala aqui de Jesus. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração.
é um movimento, é uma campanha da evangelização infantil no desenvolvimento da capacidade amorosa das crianças e nossa também, né? Então, está aí, até 31/10. O segundo convite é para a Caminhada da Esperança, 5 de outubro. Então, todos nós somos convidados àquele movimento lindo, como foi o ano passado. Zete, Quitere e mais alguns trabalhadores estão à disposição para reservarmos a nossa camisa para a segunda Caminhada da Esperança. Como sempre dizemos, moramos na Casa da Esperança. Então, vamos confirmar isso participando da caminhada. Certo, Jorge Santana? Pronto. Agora, nos preparando ainda mais, depois dessa música linda que é o Tinho Sempre Canta, nós vamos fazer a leitura de um texto do livro Sublime Libertação, Levando Alívio, do espírito Bernardo Ferreira de Campos, da psicografia de Lindomar Coutinho, do livro Sublime Libertação, Levando Alívio. É o texto 46, que tem como título Manifestação, que diz o seguinte: em todas as épocas, o homem esteve a se comunicar com os vivos do lado de cá. Ora a intuição, outras vezes a inspiração, ou a psicofonia, ou a psicografia, outro meio de manifestar a vontade de poder comunicar. Por mais que se tenha dúvidas, lá no fundo tem a certeza e o desejo de não acabar, pois o ser sente que tem de continuar, de uma forma diferente, mas bem parecida com aquilo que estivemos a cultivar. Portanto, não tenha medo, não tema, não idolatre e veja essa comunicação como realmente é, oportunidade natural e sublime possibilidade de libertar o homem da ausência de informação. Informe-se e transforme-se. Começa aí o efeito da manifestação, esclarecer o homem e impulsioná-lo para a evolução. E é com essa certeza que o conhecimento liberta que vamos ainda mais nos vincularmos a Deus, à equipe espiritual, a Jesus. Mestre amado, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, para refletirmos sobre a beleza que é a vida, o viver, o estar aqui para aprender. Envolve-nos, Senhor, para que tudo o que vamos ouvir, nós possamos refletir e relacionar com o que precisamos aprender. Envolve ao Wellington Duarte, que é o responsável pela exposição da noite, para que ele possa nos oferecer as ideias que precisamos refletir e aprender para bem viver. Sei e permanece conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Então, com vocês, nesse momento, a gente passa a palavra para o Wellington Duarte para falar sobre reencarnar para quê? Boa noite a todos e todas. Rogamos ao Mestre Jesus que nos envolva com suas bênçãos de paz, de esperança e de fé nesse momento e por todas as nossas vidas. Eu estava um pouco apreensivo com a questão do tempo, Jorge,
Mas aí Zeneide me deixou tranquilo, ele disse, ó, você terá tantos minutos quantos necessários de reencarnações para você se depurar. Eu digo, pronto, estou livre aí com relação ao tempo. Então, reencarnar para quê? A pergunta bem objetiva. E uma proposta para todos nós. Foi essa proposta que eu me fiz da preparação do trabalho, continuei fazendo nos ajustes para hoje, e a gente solicita que cada um faça essa reflexão. É o reencarnar para quê? Uma pergunta direcionada para dentro de nós mesmos. E nessa pergunta direcionada para dentro de nós mesmos, nós também venhamos fazer a nossa construção de avaliação dos momentos, das nossas reações, da nossa caminhada, para ver como é que nós estamos dentro desse processo. Se está bem, manter, continuar e melhorar. Se não está tão bem, melhorar e continuar. E assim a gente vai, como o texto nos orienta na parte final, conhecendo e nos conhecendo para evoluirmos, não é? Então, e aí não tá passando. O que foi que houve aqui? E essa primeira parte é uma figura. Vamos ver se agora ele vai. Tá. Ah. Reencarnar para não se desesperar, reencarnar para ter paciência, que tudo vai resolver. E aí, com tranquilidade, a gente vai caminhando. Pronto. Está pela... essa aqui, né? É. Ui, foi mesmo, já foi para o final. Então, essa figura que a gente pescou, né? Sobre os processos de reencarnação, eu queria que uma viesse desde pequeno, mas não, momentos no sexo masculino, momentos no sexo feminino e várias reencarnações. Então, com relação à reencarnação, cientificamente já tem a consolidação, a comprovação da reencarnação. Nos aspectos religiosos, as discussões sobre o processo de reencarnação, que aí é coisa que o tempo, né, o conhecimento, o tempo vai fazer. Então, o primeiro ponto que eu acho que são os eixos, a gente trabalha aqui com os eixos importantes para trabalhar essa questão da reencarnação. Primeiro, a existência de Deus, inteligência suprema, Ele é onisciente, então sabe tudo, está presente, é onipresente e é potente, Ele realiza, né? E é amor em essência. A partir do momento que a gente tem essa concepção de Deus, vai nos ajudando no processo da caminhada, nos processos das reencarnações, da reencarnação presente e das futuras, e também da avaliação do nosso passado. Aí vem uma coisa importante para nós: as leis de Deus, penas eternas e futuras. Então, com relação à lei de Deus, que fala em evolução, penas eternas seriam um contrassenso. E isso tem um vasto material no livro O Céu e o Inferno, onde nos coloca que nós somos responsáveis pelo nosso processo evolutivo, a responsabilidade é nossa, mas nós temos ajuda a todo momento e a todo instante. Então, nós temos ajuda e as penas não são eternas. E com relação às questões futuras, é porque nós, nessa encarnação, podemos estar projetando como estaremos na próxima. Como é que nós estamos nos tratando enquanto espírito que somos?
é da forma adequada, é em dúvida ainda que somos espíritos e vamos ter várias encarnações, é na dúvida que uma encarnação está ligada à outra, então não temos a compreensão ainda. E nós podemos, nessa reencarnação, tanto fisicamente como socialmente, estar programando como será a próxima. Não vem de forma aleatória, é um processo de construção, e assim sendo, nos dá responsabilidade. Então, as leis de Deus ela descarta a penalidade eterna, mas confirma que as futuras reencarnações, ela tem relação direta com o nosso fazer de hoje. E fundamental é que nós temos que entender que nós somos espíritos, individualidade, espíritos, que é um ser eterno e que tem essa trajetória para fazer, não é? No processo evolutivo. Então, o nosso objetivo é a evolução. Somos ser eterno e a individualidade é preservada, mesmo contando com os auxílios de todos. E as reencarnações, que são os espaços necessários à evolução espiritual. O período de reencarnação é aquele momento onde nós vamos fazer os nossos testes de aprendizados contínuos e como nós estamos naquele momento ali. É como se a gente estivesse olhando para a escola. Para a gente mudar de série, nós temos que superar as tarefas, as provas que nos são colocadas. Aí nós fomos buscar, só como referência, que são 15 séculos de reencarnações, no livro do Caibar Schutel, é o espírito, e o Abel Gleiser, que é o médium, Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Que eu acho que esse livro tem na biblioteca e tem na nossa livraria. E é muito interessante a gente ler, pegar os detalhes desse livro. E a gente ficar analisando que muitas vezes a gente está na possibilidade de superação e equívocos nos levam a não progredir, né? Então nós pensamos assim, esse período de encarnação de 15 séculos entre o século V, né, 445 a 1890, o século XIX, então, esse período, e a gente foi pontuando ali, ó. A primeira parte do livro, essa não é a primeira encarnação do Eustáquio, é uma das encarnações e o período aí que está em análise. Foi um período onde ele nasceu em família nobre, então não tinha dificuldade para sobrevivência nenhuma. O ambiente familiar era de amor, ele teve uma boa educação formal, sentia desde o momento sensações negativas, né, influências negativas com relação ao seu fazer, né? E ele tinha a opção pela carreira militar, porque naquele período, a carreira de militar, de guerreiro, lhe dava prestígio. E era um prestígio abençoado, tanto pela monarquia, quanto pela igreja. Então, carreira militar é algo que estava dado como seus problemas de ordem de sobrevivência estariam resolvidos e também problema de poder. Ele fez essa opção porque ele desejava o quê? Prestígio social, riqueza material. E vinculou-se a uma religião dentro dessa perspectiva, né? E aí ele, na perspectiva do poder, ele negou o pedido da mãe, porque a mãe já pressentia que esse caminho aí não seria bom para ele. E mesmo no ambiente amoroso familiar, a mãe roga para que ele buscasse outro caminho, mas ele persiste, dizendo que era aquilo que ele queria, né? E ele esteve sempre envolvido em disputas, né, enquanto militar. E o texto nos alerta o seguinte, que todos esses processos de conflitos sangrentos, né, e violentos, eles criam problemas, dificuldades momentâneas e posteriores. Há aqueles que estão envolvidos diretamente, mas todos aqueles que de forma indireta participam, né? E o Eustáquio, nesse momento, ele rejeita o amor da mãe e da esposa em busca da sua carreira militar. Aí vamos lá para o momento da reencarnação de Eustáquio. Eustáquio vai ao campo de batalha, a batalha está praticamente decidida, e na decisão da batalha, um dos soldados do exército vencido está lá, e essa batalha é realizada ali, hoje naquela região onde hoje nós denominamos França, né? Ao sul de França, a norte da Espanha, aquela região, que era muito conflitiva. E um dos soldados que
está ali praticamente à morte, ele humilha o soldado, né? E nesse humilhar, o soldado vai buscar forças para reagir, atiça um punhal que bate certeiramente no coração do Eustáquio, e ele morre ali. E a sensação de morte de Eustáquio ela foi terrível, porque ele, né, morto fisicamente, o espírito percebia ali ele ser motivo de gozação de todos que estavam ali presentes. Cadê o general o infalível do exército do imperador Clóvis? E aí, ó, morreu por um soldado que estava à beira da morte. E todas essas gozações eram colocadas e ele em conflito. E ele dava ordem ao seu exército e o exército não cumpria, ninguém cumpria mais. Então, isso ele entra em desespero, né? Então, nesse momento da morte, ele, alvo de gozações, e, inclusive, a gente analisar aí o contar das histórias. Oficialmente, a notícia oficial é que o general Eustáquio morre em batalha e continua sendo um grande vencedor. Mas tinha-se a notícia que o general Eustáquio morre menosprezando a um soldado na beira da morte e com um simples golpe detonou. Quer dizer, para a figura que ele queria de destaque era incrivelmente ruim. Então, no segundo período, já na erraticidade de reeducação, ele vive os conflitos e as dificuldades das quedas. E vem um terceiro momento, né? Essa mudança de atitude para melhor, o progresso moral, isso após várias reencarnações nesses 15 séculos. Vínculos com questões sociais e políticas, ele continua, nasce em família de boa condição, mantém um nível cultural elevado, e ele reencarna algumas vezes no Brasil para se ajustar, e lá próximo à cidade do Rio de Janeiro, ele participa da construção do arcabouço jurídico e político do país nesse período de transição de monarquia para a república. E a formação dele é em medicina e ele tem um trabalho ainda enorme, ajudando as pessoas. Ele volta à Europa, onde era o ponto de conflito dele, para ajudar uma série de pessoas que ele teve nessa relação. Aí nós saímos da história para poder nos dar uma noção real dos conflitos que atravessamos, das dificuldades que atravessamos nos nossos momentos reencarnatórios, tanto no que está ali colocado, como nos subsequentes. E nós vamos para o Livro do Espírito, que é bastante objetivo. Na questão 132, qual o objetivo da encarnação para os espíritos? A resposta dos espíritos: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Esse processo continuado. E é continuado e tem que ter muito amor para a espiritualidade estar nos acompanhando diante dos equívocos de cada um, da busca de facilidade, dos equívocos. Então, esse processo é constante. E visa ainda outro fim à reencarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na parte da criação. Ou seja, quando nós vamos nos melhorando, nós também estamos contribuindo coletivamente com a melhoria do planeta, com a obra de Deus, e no planeta Terra com a obra de Jesus. Aí vem a questão 133, que estão todas relacionadas. Tem necessidade de encarnação os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem? Os espíritos respondem: todos são criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fatigas e trabalhos, consequentemente, sem mérito. Aí é o que eu digo, a solicitação que a gente fez no início, para a gente estar sempre voltando para nós. Quando a gente olha uma pessoa que é bem-sucedida no seu caminhar, tanto profissional, pessoal, na saúde, qual é o olhar nosso? É que é um privilégio? Com fulano, nada acontece. Comigo as dificuldades vêm, nós estamos pensando assim. A resposta dos espíritos nos deixa claro que estamos pensando de forma equivocada. Se vivemos ainda dificuldades, nós temos que olhar para dentro de nós, identificar aquilo que nós estamos errando, para que nós possamos fazer as transformações necessárias e não ficar no olhar do outro. A vida do outro ou da outra diz respeito ao outro e à outra. O que a gente puder ajudar, ajudemos. Mas que nós não ficamos com o olho gordo, como se diz, né? Olha, não, mas fulano não se dá bem sempre, né? Faz qualquer negócio dá certo. O meu negócio tem uma dificuldade incrível. Então a gente precisa entender por quê.
e buscar realizar. Aí vem a questão 133A, onde pergunta Kardec no processo complementar. Mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? E os espíritos respondem: chegam mais depressa ao fim. Demais, aflições da vida são muitas vezes consequência de imperfeições do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Reafirma: olhe, busque você realizar o seu. E tenha consciência que no seu esforço, tem esforço de muitos que estão a ajudar. Porque às vezes a gente fica preocupado só com o lado da obsessão, das influências negativas. Existem. Mas as influências positivas também existem. E por que nós não buscarmos muito mais as influências negativas e ficamos atrelados e só nos referenciando ao que é negativo, né? São coisas que a gente tem que, cada um, perguntar a si mesmo e encontrar a sua resposta. E aí, tratando já da reencarnação, no capítulo 4 da pluralidade das existências, lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, questão 166, como pode a alma que alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Não é porque chegou ali que está resolvido. Antigamente, você concluía a parte básica do ensino, você tinha o exame admissional. Você passou a enfrentar o ginásio. Aí do ginásio para eu até esqueci o nome, o pós-ginásio, né? Tem um científico, tinha também que você está lá presente, né? Se bem que tinha corruptelazinho, artigo isso, 99, 101 e tal, mas era dentro da lógica do processo de evolução, né? Educacional formal. E a questão 166, a questão 166b, a alma passa então por muitas existências corporais? Sim, todos contamos com muitas existências, o que dizem o contrário pretendem manter-nos na ignorância em que eles próprios se encontram. Eu e Jorge montamos uma empresa de consultoria para saber quantas encarnações cada um tem a ter. A gente tinha uma fórmula matemática lá que aplicava e ninguém deu menos do que 800 a 1000. Então, tem muitas encarnações aí realizadas e muitas por realizar. Então, o processo é contínuo, não tem salto, né? Então, e na questão C, parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender, evidentemente, né? É interessante aí essa questão relacionada lá com o que a gente colocou com as leis de Deus, que nós preparamos também encarnações futuras. Porque nascemos com alguma dificuldade física, está relacionado com o que fizemos anteriormente. Se nós estamos no processo evolutivo e de ajustes, com certeza, próximas reencarnações, nós enfrentaremos situações melhores do que outras que passamos, né? Então, a questão 167, qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde há justiça? E eu me apego muito aqui à questão melhoramento progressivo da humanidade. Por isso, quando a Aurinha lá na segunda-feira perguntou, e aí, você é de onde? Nessa última, nasci em Itabuna. Eu disse, Aurinha, eu me sinto uma pessoa do universo, não tenho apego a lugar, não. Aonde tiver, para mim, tá bom. Só não quero morar em lugar frio, porque aí, depois de muito tempo baiano, não dá para enfrentar o frio, mas o resto a gente vai tocando. Eu digo sempre, quando eu vou para a Conquista, peço permissão ao Dr. Hans, Dr. Hans, aquilo aqui é um banho, vamos negociar, porque o negócio é difícil. Faço meus acordos logo cedo. Então, questão 168. Mais um banho por dia, viu? Não é pela estadia toda, não, um por dia. 168. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. O que eu acho interessante, eu acho que é bater uma coisa que todos observam, é que o conjunto de perguntas que Kardec faz em todas as obras, e dentro de uma obra, elas se entrelaçam e não tem uma divergência entre um e outro. Né? Então, questão 169.
É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa, há muitas provas de fortalecimento, todavia as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é infinito. Então, com relação, a gente falava lá que o espírito é eterno, porque para nós não há limite de tempo, não é? Então, com relação à infinitude, é o espaço que a gente pode ir ocupando nesse processo evolutivo. E a questão 170, o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, puro de espíritos. Ele me chamou a atenção nisso pela resposta dele, que é bem curta, pá! Eu disse, sim, mas tem uma referência lá no Evangelho que trata dessa questão. E quando a gente vê, são vários capítulos lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os misericordiosos. Então, dentro do Evangelho, nos explica, né, as bem-aventuranças, e na resposta, no livro dos Espíritos, ele diz, olha, um espírito bem-aventurado, ele chegou à completude dessas virtudes todas, né, que são colocadas. Aí, a justiça da reencarnação. Na questão 171, Kardec coloca, em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta de arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre a felicidade eterna de todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se. Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então, está passada aqui a série de elementos comportamentais das nossas virtudes, dos nossos defeitos, né, que são a base para entender o processo de reencarnação. E nos processos de reencarnação, a gente vai observando, e uma coisa que eu tenho como prática, não olhar a condição do outro, principalmente quando percebemos a olho nu, para fazer o julgamento. Olha, aquilo ali não foi coisa boa. Não, todos nós passamos por nosso grau de dificuldade e enfrentamos ainda nossas dificuldades. Porque quem olha também para a gente deve ter os julgamentos, faz os julgamentos sobre nós, né? Sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos problemas. Então, não como um aspecto de julgar, mas entendermos que essa diversidade de condições, tanto do ponto de vista físico, como mental, como psíquico, estão relacionados conosco mesmos nos processos passados das nossas reencarnações. E que nós temos todas as condições de fazer as alterações para melhor, desde que sigamos no caminho de fazer as transformações necessárias. Então, a responsabilidade é nossa, e insistindo, e nunca estamos sós, né? E muitas vezes até somos rebeldes demais, porque quando vem o auxílio, a gente se rebela contra o auxílio, né? E continua nas situações de dificuldade. Saindo do livro dos Espíritos, a gente foi buscar lá no Schutel, lá nos 15 séculos de Eustáquio, que ele coloca uma coisa que eu não tinha visto. Aí, numa palestra, algum tempo atrás, Patrick colocou aqui para a gente, e a gente, né, é um espírito de escola, o Cair Bar, e ele nos coloca essa situação para a nossa avaliação. Olha, você tem o processo de evolução. Dentro desse processo de evolução, você tem reencarnações que são diferenciadas umas das outras. E são diferenciadas porque tem um significado de ajuda, de auxílio, de colaboração, para que nós façamos o nosso passo de forma segura. E ele coloca as primeiras reencarnações como as reencarnações alternativas, no momento, né, momento de apoio ao espírito para desvinculação da reencarnação anterior. Seria essa reencarnação alternativa como uma básica nesse processo de transformação. Esta reencarnação ocorre em local distante dos ambientes onde o espírito viveu com intensidade seus desvios. Então, se reencarnamos em alguns lugares, analisando geograficamente, com as companhias, com os conflitos dados que nos levou à queda, a misericórdia divina, ela providencia nos afastar
desta coisa que nos cria dificuldade. Às vezes, no dia a dia, para evitar uma discussão, evitar um embate, a gente não prefere se calar e sair. Olha, se eu continuar aqui, vai ter algo que não é o meu objetivo, criar uma confusão, um conflito, uma briga, até quebrar uma amizade. É melhor não tratar deste tema e eu me calo e saio e vou. Ah, mas aí já vem, se for para o julgamento interno ou externo, é covardia. Nós temos que enfrentar até o último momento. É o espírito do Caibá, sangrento, brigão, vamos lá. Mas não, a gente vai dizer, olha, não vale a pena, saio, vou dar um passeio, vou resolver outra coisa, e a coisa, você não entra naquele clima que não seria ideal. É o que a espiritualidade faz conosco, né, no planejamento espiritual. Desvia a gente desse local de conflito. Em muitos casos, há necessidade de várias reencarnações, preparação para chegarmos o que ele chama de reencarnação-chave, que seria, como o nome diz, a grande transformação. E ele nos coloca que o número, nessas reencarnações, o número de expiações é maior do que o número de provas. Então, são reencarnações que têm um grau de dificuldade compatível com aquilo que fizemos. Mas contamos com a misericórdia para aliviar os locais de tensionamento maior, para ver como a gente evolui. E ele coloca que várias vezes passamos por isso. Aí ele bota outro tipo de reencarnação, a preparatória ou estratégica. Após a ocorrência de uma ou mais reencarnações alternativas, passa-se pelo estágio de reencarnação preparatória antes da reencarnação chave. A coisa aí já é mais suave, um número equilibrado entre provas e expiações, mas predominam as expiações. Então, é um processo contínuo. Aqui não tem aquele pulo de receber um bilhetinho, passe um ano à frente, um grau à frente na fila, não. Tudo na sequência da construção que nós fazemos. E aí vem a reencarnação-chave, prevista para os mais importantes e maiores resgates que se tenha a enfrentar. O reencarnante retorna ao local onde tem grandes comprometimentos e enfrenta provas e expiações, triunfando, eleva-se. Fracassando, continuará no mesmo estágio. O insucesso não será facilmente esquecido. Anteriormente, deve o espírito passar por reencarnações alternativas preparatórias. Nessa reencarnação, o número maior de provas do que de expiações. É uma coisa mais tranquila. Então, resgatando o que a gente falou, na reencarnação do Eustáquio no Brasil, lá no Rio de Janeiro, naquele momento de mudanças políticas, econômicas no país, que ele contribui com o arcabouço jurídico, político no processo de transformação, ele dá a contribuição dele daqui e ele retorna à Europa nessa encarnação, enquanto médico, que ele também foi, para ajudar no processo da primeira Guerra Mundial, não me lembro se chegou até a segunda, mas ele tem uma forte contribuição naqueles povos onde ele viveu com dificuldade, né? E aí, imaginemos a quem ele atendeu, né? Aquelas pessoas que ele tinha mais dificuldade de convivência. E aí a gente foi buscar, dentro dessa construção dos eixos importantes para a gente ter conhecimento e nos avaliar nos processos reencarnatórios, de uma experiência do Eustáquio, que eu acho que é bem ilustrativa, por isso recomendamos a leitura do livro, e a questão que está colocada lá pelo livro dos Espíritos, da pesquisa de Kardec, você tem um quadro do processo. Aí nós vamos para o dia a dia, em algo bem próximo da gente, para ver como é que isso funciona. E aí nós fomos buscar lá no Saúde em Plenitude o texto vestibular, o texto 76. Né? Você sabia? Você passou no vestibular. Para nascer tem que passar no vestibular da vida. As provas não são fáceis, mas é possível passar. E essa parte aí do primeiro parágrafo, eu me lembro sempre da importância de pai e mãe na vida da gente. Por maior dificuldade que alguém tenha da convivência com um, com o outro, com os dois, mas no sinal positivo de pai e de mãe, há a possibilidade de uma reencarnação nossa. Porque se não desejasse,
Poderia não ser daquela maneira que foi projetada para que a gente tivesse maior proveito. Então, nas dificuldades que se tem na convivência com pai e mãe, nós não devemos esquecer nunca disso. Nos deram a oportunidade de nascer. Que o processo de criação e de educação afetivo, intelectual, moral que ocorreu, pode ter tido seus vários curtos-circuitos, mas nos deram a oportunidade. E se a gente souber aproveitar a oportunidade, a gente cresce. E mais ainda, a responsabilidade que a gente tem com os nossos pais quando envelhecem. Porque se eles nos deram o momento do nascimento para a reencarnação, nós também podemos estar cuidando e retribuindo tudo que eles fizeram para a gente para o momento da passagem deles para o mundo espiritual da erraticidade. E com certeza, assim procedendo, nós vamos nos relacionando melhor ainda com quem tínhamos dificuldade. E se já temos boas relações, ótimo, será mais lindo ainda o vibrar da amorosidade de cada um, que constitui uma família, né? Então, esse primeiro parágrafo, ele me acende essa luz, me desperta para isso. Aí ele vai, não peguei o texto todo, agora espere-se que honre o esforço que muitos fizeram e fazem para você estar frequentando, cursando a evolução, curso de grande exigência. Todos são professores e alunos reciprocamente, nesse ir e vir incessante da existência. Confirma, não estamos só, temos auxílios, e não podemos nos desvalorizar e não podemos também nos autoelogiar demais. É um processo de troca. Quem vive dificuldades ensina também, porque quando a gente vê uma situação de dificuldade, vamos sair do campo espiritual. Alguém que vai fazer um pacote, um embrulho de presente. Em tese, todos nós sabemos fazer um embrulho. Às vezes a gente se embrulha, sai dado um nó nos braços, mas a gente sabe fazer um embrulho. Mas tem gente que faz numa agilidade, numa perfeição, numa beleza, e puxa a fitinha para lá. Quando a gente recebe assim, a gente fica apaixonado pelo embrulho, mais do que pelo presente. E por mais que a gente tente, não acerta. Mas se a gente se colocar na perspectiva de aprender, a gente aprende. E também a gente pode ver, olha, tudo bem, vou fazer o melhor que pode, não ficará bom, mas eu posso ter habilidades em outras áreas que eu vou desenvolver e que farei bem feito. Se a gente entende o planeta, o universo, como uma doação de tudo que temos de bom e de ruim, onde a gente contribui com coisas boas, nós estaremos ajudando coletivamente e individualmente, né? Então, esse processo da evolução, às vezes a gente ouve assim, não, olha, é como se fosse uma carreira solo, e não é. E a gente vê até um exemplo, todos os grupos musicais, artistas e tudo, que eles nasceram e se consolidaram para uma comunidade, até para o planeta, enquanto grupo, quando o individualismo que parte do egoísmo surge, há uma queda e todos perdem. Pode analisar, todos os grupos que a gente, nesse período dessa reencarnação da gente, a gente viu que um buscou carreira solo, outro carreira solo, aquele grupo se acaba e se desestrutura. E quando se mantém juntos, o quanto ainda repercute na memória da população. Então, aí vem, as dificuldades são os testes e provas que demonstrarão suas aquisições integrais. Ora, nada mais honesto, nada mais humano, nada mais virtuoso do que a verdade chegar a gente. Eu digo sempre, tem que dar uma notícia, tem que passar uma informação, tem que fazer uma análise de conjuntura, tem que fazer uma análise de um projeto, faça em bases reais. Porque com base real eu me preparo para aquele grau de dificuldade. Se alguém vem fazer uma descrição de algo, uma análise de algo, para agradar e só fala das coisas positivas, igual a vendedor de livro, né? Vendedor de livro chega e fala assim, não, já tem, não, mas isso aqui é uma modernidade, hoje já acabou por causa da internet, acabou isso. Mas o cara sente, mas rapaz, não tem interesse na área, não, mas isso aqui é o melhor que tem, lhe apurrinhando, às vezes você está até trabalhando, lhe apurrinhando. Então, quando a gente tem a clareza que a avaliação é correta, nos prepara para os enfrentamentos que nós temos no dia a dia. Olhe, nós vamos evoluir, vamos, seremos espírito puro, seremos, mas não encontraremos dificuldades. A avaliação precisa, se esforce, toque, vá, depende de você também. Nunca estará só, é bom lembrar.
Então, aí, Dr. Hans ainda coloca, nas universidades do mundo, existem algumas possibilidades, tais como desistências, trancamento, abandono, sem rendimento. Situações infelizes que atrasam o progresso do processo em curso, conforme o acordo realizado. Né? Imagine o que isso representa na Universidade do Espírito, que é cósmica. Então, nós fazemos o acordo no nosso processo de reencarnação, o que é possível. Né? Quando é compulsória, não, ó, meu irmão, tem que ir agora e vai mesmo. Mas quando você já tem a condição de, olha, o que é que nós vamos realizar? O que é que está dentro dessa possibilidade? O que eu quero, o que eu faço questão de realizar? E na hora de resolver, a gente engata a marcha ré? Não. Dificuldade é para ser superada. É para ser toda superada de uma vez só? É outro detalhe. Há possibilidade de faça, não há, cumpra uma parte. Né? Vamos subindo os degraus que nós temos a capacidade de subir de cada vez. Para, respira e vai. Para, respira e vai. Né? Então, nessa parte. E aí, o que eu chamei de remédios homeopáticos para o espírito. Ver e sentir com o coração. Homeopático que ele vai colocar os semelhantes de forma bem diluída, e aí diluída a cada um conforme o grau de necessidade. Quanto maior for a diluição, maior processo de assimilação e possibilidade de cura. E aí nós vamos trabalhando. E um desses remédios é em tempo algum. O texto do irmão Samuel no livro Porto da Esperança. Ele já é direto e começa. Busque na história, analise com os críticos o que tem a comentar e você não encontrará alguém que tenha evoluído sem se esforçar. Isso é uma afirmação direta. Não existe essa possibilidade. Então, não cabe ilusão. Se não existe, eu vou me iludir? Eltinho vai resolver por mim? Não. Eu que tenho que resolver as minhas situações. Ele terá que resolver as questões dele. Isso não significa que nós temos que nos apartar dos outros, nos transformarmos em ilhas. Não, nós temos que entender a dificuldade de cada um e o espírito de fraternidade e solidariedade está presente. Porque a partir do momento que a gente vivencia com o outro a dificuldade que passou e como superou, como enfrentou, pode ser um estímulo e uma luz para aquele que está vivendo aquela dificuldade naquele momento. Né? Então, ele bota, sempre teremos algo a reparar pelo uso indevido ou por faltar adquirir a melhor forma de possuir e usar. A questão da vaidade. Olha, projetei para lá, quero fazer mais do que aquela condição que eu tenho. Então, eu vou criar embaraços e dificuldades. Então, a espiritualidade, ela nos auxilia de forma direta e indireta. Direta presente ali ao nosso lado, indireta nos livros, nas mensagens, em tudo que nos chega e que nos faz parar e pensar. Mas, na verdade, voltando lá, o ponto básico, eu sou espírito. Como é que eu estou alimentando esse espírito? Eu estou me alimentando com material que me ajuda a compreender que eu sou espírito e que caminho eu posso traçar para ser espírito? Ou eu me conformo nas bobeiras, como diz minha netinha, nas bobeiras da internet, que consome o grande tempo da nossa vida? Redes sociais. Aí a gente vai vendo, poxa, rapaz, eu estou gastando muito tempo com isso. Peguemos assim, façamos um círculo. E vamos, como um gráfico em círculo, a gente vai dividindo. Sono, 8 horas, tira 1/3. Quanto tempo eu estou gastando para alimentação? Quanto tempo eu estou gastando para o trabalho? Tanto para isso? Quanto eu estou usando para coisa que não é o melhor para mim? De internet, o que for. Quanto tempo eu reservo para leitura? Quanto tempo eu reservo para refletir sobre mim espírito? Eu mesmo, quando faço isso, esse exercício, eu tomo um susto. E, vixe, estou mal, tenho que corrigir. Por quê? Porque a gente também tem que estar se fiscalizando. A gente tem que estar se fiscalizando. E o nosso fiscalizar é o que vê o que está errado, o que a gente já tem condição de analisar que está errado, o que está certo. E nessa avaliação do errado e do certo, a gente vai fazendo os ajustes. Não é? Porque, lembrando, temos auxílio, mas precisamos fazer a nossa parte. Não há facilidade descabida no universo. Na vida, o convite é incessante para trabalhar.
Aquela coisa de Dorival Caymmi, de rede de água de coco, é figurativo, né? E que se construiu, inclusive, de forma equivocada. Dados de pesquisa do DIEESE comprovam que no Nordeste se trabalha mais do que no Sul e no Sudeste. O tempo trabalhado é maior. Confirma a qualidade do trabalho no Nordeste com a fábrica da Ford, quando teve aqui na Bahia. Estavam satisfeitos porque o nível de criatividade e de produtividade do baiano e daqueles que trabalhavam lá, que não só tinham baiano, era superior ao do Sudeste. Mas, no entanto, colaram na testa da gente que nós somos preguiçosos e gostamos de água de coco e rede. Eu digo, vocês não podem gostar de água de coco e de rede, primeiro, que vocês não têm coco, segundo, porque vocês não têm rede, que o clima não permite. Nós temos a condição de trabalhar e temos a condição de usar isso também para o descanso. Então, nós estamos mais próximos de Deus. Eu digo sempre o seguinte, o processo de evolutivo, brincando, claro, né? Você vem lá do Sul muito mal. Aquelas reencarnações, como é? Preparatórias. Aí vem, chega em Minas, você já é uma preparação para a chave. Agora, quando você chegou no Nordeste, aí você está na plenitude, você vai em frente. Porque aqui a gente trabalha, a gente faz e a gente acontece. E a gente não despreza o essencial. Se a gente for conversar com as pessoas no dia a dia, fugir dessa rede oficial de notícias, a gente vai ver quanto de solidariedade tem. Hoje de manhã eu estava vendo lá na atividade da PAC, na discussão da PAC, o que Gilca colocava sobre o trabalho social que se tem. Possivelmente nem todas as pessoas de Ilhéus sabem aquilo que acontece, mas tem. Nem todas as pessoas sabem como é feito o banho solidário, Marcinha, mas tem. Isso é trabalho, isso é fraternidade, isso é desprendimento, né? Então, o merecimento é condição a resultado do esforço que garanta o bem a realizar. Olhe, você vai ter o que conforme você fez. Mas não é aquela gratificação de dar o presente porque... Não, é merecimento, é aquilo que você já pode galgar, os passos mais firmes que você pode ir. O mundo de faz de conta deve se abandonar, se queremos fazer parte dos que não perdem tempo a reclamar facilidades que não existem, pois temos que conquistar. Conquista, construção. Né? E aí, nesses remédios, tem mais dois medicamentos para a gente ver como é que a gente usa. É bom usar 3 vezes ao dia, no mínimo. Ao acordar, no final da manhã, no início da tarde, depois no final da tarde e na hora de dormir. E um texto que me toca muito, ele está no Fora da Caridade Não Tem Salvação, que é o texto do Mateus, capítulo 25, 31 a 46, quando ele fala o necessário para salvar-se. Esse texto, inclusive, caiu quinta-feira no Nesse Evangelho. O doutor Hans fez o comentário dele. E quando ele bota, no momento da escolha lá, vinde, benditos do meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era hóspede e recolheste-me, estava nu e me cobriste-me, estava enfermo e visitaste-me, estava no cárcere e vieste me ver. Na verdade, vos digo, que quantas vezes vós fizestes isto a um destes meus irmãos pequeninos, a mim é que fizeste. Sequencialmente, vem a questão, Senhor, quando foi que fizemos isso? Que ele responde, cada vez que você vê, que foi feito, é ele que tivesse, é ele que fez, porque pela sensibilidade, para ele ver, né, a questão da construção da caridade efetiva, da solidariedade, da fraternidade, de olhar o outro dentro da necessidade do outro, não dentro do comodismo das minhas conveniências. Porque, para a gente, os exemplos que ele bota assim, para a gente identificar que o outro estava preso, eu tive que movimentar-me para ir até ele para saber que ele estava preso. Para a gente perceber que ele estava nu, a gente tem que fazer um movimento de ver o outro. E aqui não vamos considerar o nu só da vestimenta, não. Nu do conhecimento, nu de momentos de atenção, de convívio. Então, eu tenho que ir ao encontro. Eu não tenho que ficar no escritório esperando e carimbando aquilo que vou, aquilo que não vou. Então, essa medicação da caridade, fora da caridade, o necessário para salvar-se, e a gente entenda como
um empurrão para a gente, mas não aquele empurrão para derrubar, não, aquele empurrão para a gente descolar o pé do chão, pegar no tombo, como carro antigo. Hoje não, né? Os carros novos não pegam no tombo, mas para que a gente vá, saia da comodidade. É bom estar em casa, comidinha quente, ar-condicionado, rede ou cama, colchão de mola, tudo é uma beleza. Mas para você sair para ir ao banho solidário é difícil. Para as APACs que já estão funcionando, onde você pega uma pessoa que a sociedade que excluiu, empurrou, botou na criminalidade, e tem um grupo que já vai, acolhe, vai discutir um processo de humanização, que essas pessoas têm que ser respeitadas. É interessante. E tem trabalho voluntário, tem gente que vai porque é contratado pelo serviço público, faz concurso para ir lá. Agora, o que é que a gente queria? Para quem prega a pena de morte, eu queria ser contratado como verdugo e vai matar? Se transforma a pena de morte em lei, alguém vai ter que executar. E quem é que vai executar? Por melhor que fosse o salário, eu queria estar nesse emprego, ou eu preferia estar no emprego dentro da unidade de apenados que nós vamos trabalhar conjuntamente para que as pessoas se recuperem daquele equívoco que tiveram no momento. Ah, mas não tem jeito. Se não tem jeito, nós estamos renegando a reencarnação. Quando eu digo que não tem jeito, eu tenho que olhar para mim, então, reencarnação para mim nada vai ser, não tem jeito. Tem. Por maior que seja o grau de comprometimento e dificuldade, tem jeito de superação. E, para finalizar, nas medicações, né, na minha medicina. Então, para mim, que eu vejo também a oração de São Francisco. Porque a oração de São Francisco, ela nos mostra o problema e o remédio. O problema e o remédio. E, da mesma forma, vá, busque, corra, faça. Quando ele fala, Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz, né? Aí ele vai, ódio, leve amor. Ofensa, leve perdão. É fácil. Na ofensa eu quero mostrar que eu sou mais do que sou e rebato da forma mais grosseira ainda. Quanta briga em trânsito, em tudo, questões tolas, a gente vê. Se a gente não ouvisse, gostasse de Eltinho cantando nos domingos a oração de São Francisco, mas a gente internalizasse um pouco da oração de São Francisco, com certeza a gente estaria se afastando de uma série de complicações que criam dificuldade nas nossas vidas e dos outros, né? Podemos, inclusive, estar antecipando uma desencarnação por alimentar o ódio, né? Então, ele vai colocando o erro que eu levo à verdade, o desespero eu levo à esperança, tristeza leva à alegria. Vocês já viram um lugar, Jorge faz até essa referência, mais difícil do que um ambiente pré-sala de atendimento médico? Parece que é um torneio que cada um busca a medalha de ouro para ver quem tem a doença mais grave e mais dolorosa. Lá ela diz que está com aquilo doendo, e lá ele diz, não, isso aí é besteira, porque o meu dói 3 vezes mais. Tem até um medidor de dor física que eles inventaram que tem uma graduação de dor. Então, se o ambiente, as pessoas vão lá buscar o quê? Uma possibilidade de tratamento de saúde, eu vou levar para esse ambiente mais dor, mais tristeza? Ou eu tenho que levar uma mensagem de superação, de alegria? Não de forma boçal e irresponsável, não, mas tratando aquilo com seriedade, estimulando para que a energia de lá seja uma energia de recuperação e de cura. Senão eu posso sair de lá pior do que cheguei. Era uma dorzinha no dedo do mindinho, sai com uma dor na perna, no braço, no tronco, nos olhos, em tudo que é lugar. Então, onde houver tristeza, onde houver trevas, leve a luz. Tem dificuldades? Leve. Hoje a gente vê que até o lazer tem disputa pelo lazer. Uma simples partida de futebol leva a brigas intensas, inclusive fora do estádio, à distância e à morte. E qual é o papel da gente nisso, né? E aí ele, na segunda parte da melodia, ele coloca, da letra da melodia, consolar, quer ser consolado, compreender, quer ser compreendido, sempre colocando o papel do fazer, não é retribuição. Eu não quero que o outro faça por mim, eu valore aquilo que o outro fez e eu vou retribuir igual moeda. Não, vai e faça. E se o outro não retribuir, você fez. Você fez para uma troca, para o escambo, ou você fez porque você sentiu, foi motivado a fazer. Então, e aí, né, pelo tema da reencarnação, que se perdoando, morrendo, que se vive para a vida eterna. Então,
dentro do horário direitinho. Eu não precisei, estou com créditos, hein? Estou com crédito. Então, é essa mensagem que eu acho que é o seguinte, é aquilo que a gente tem que pensar sempre. E no pensar, o nosso pensar seja ativo, investigativo. Investigando, nós vamos ver as nossas reações, que ele seja conclusivo para a gente entender o estado que está vivendo e nos incentivarmos e trabalharmos na perspectiva da transformação. Porque há várias encarnações, N reencarnações, um dia eu acerto, não é assim. Que a gente viu que nesse interregno tem muita dor. E nós não gostamos de dor. Se não gostamos de dor, vamos trabalhar na perspectiva da saúde em plenitude. Espírito e corpo sãos. Muito obrigado. Nesse momento, vamos conduzir os atendimentos espirituais. Que cada um colabore com o próprio atendimento, numa consciência mais dilatada da própria participação, auxiliando a equipe espiritual à realização dos trabalhos. Pensemos em nós mesmos, cada um pensando em si, buscando respirar de forma consciente, percebendo o ar entrando pelas narinas. Trabalhadores, vamos lá. Permitindo-se sentir o ar que entra pelas narinas e o caminho que percorre, passando por todo o organismo e atendendo todos os corpos espirituais. Respiremos profunda e lentamente, sem pressa. Auxiliando nas trocas gasosas necessárias ao restabelecimento. Permitindo sentir o que o ar faz à medida em que entra, se espalha e que renova a oxigenação sanguínea. Continue a respirar e agora fixe o seu pensamento em nosso Senhor Jesus Cristo, o médico de nossas almas, esse amigo que sabe de nós, nos conhece profundamente, sabe de todas as nossas necessidades, sabe das nossas potencialidades, daquilo que somos capazes de realizar, daquilo que nesse momento já podemos realizar. Então respire e confie
Confie em Jesus, no seu amor e nos seus cuidados. Confie na equipe espiritual que cuida de você agora, aqui e aonde você estiver. A equipe espiritual que atende os nossos ambientes domésticos, também oxigenando-os. Confie em você, no seu poder de realização, na sua capacidade de fazer cada vez melhor, na sua capacidade de restaurar aquilo que é necessário e que é superlativamente importante para a sua vida. Respire e permita que a oxigenação flua por todos os seus corpos espirituais. Seu corpo físico, seu duplo etérico, seu corpo astral, seu corpo mental inferior, seu corpo mental superior, seu corpo búdico, seu corpo átmico. Respire. As energias do amor e da saúde o envolvem nesse momento. Sinta. Sinta. Mais uma vez, sinta. E respire. Respire suavemente, permitindo que o seu organismo absorva do ambiente e dos trabalhos de manipulação fluídica realizados pela equipe espiritual, o que seja necessário ao seu restabelecimento. Confie. Deus está aqui e nos atende a todos. Deus está aonde estamos, em toda parte, com o seu poder de amar, convidando-nos a fazer o mesmo, para que adoeçamos cada vez menos, até o dia em que deixarmos de adoecer por falta de amor. Então, respiremos profundamente mais uma vez. Nos sintamos agora cheios de amor. O amor que sustenta, o amor que acolhe, o amor que restaura, o amor que cura, o amor que é a solução de todos os problemas humanos. Respire mais uma vez e relaxe completamente.
Ouça a música. E diga para si mesmo: estou melhor. E esse estado de melhoria, de bem-estar, vai me acompanhar. Não somente no dia de hoje, mas vai me acompanhar amanhã e depois, e depois, e depois, por todos os dias da minha vida. Confiemos todos em Jesus, o nosso divino amigo. Senhor, que esse ambiente saturado de bênçãos nesse momento continue a influenciar as nossas vidas, a melhorar o nosso estar, a fortalecer os nossos pensamentos de mudança e a sustentar os nossos projetos de uma vida melhor. Auxilia-nos, Mestre amigo. Nesse momento, bem concentrados. Para o último procedimento, nós vamos pedir a Elton que toque o Pai Nosso e todos vamos acompanhar essa prece de amor com a nossa alma, deixando vibrar o que há de melhor em nós. Vamos lá, tio. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor, e perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Os trabalhadores podem sentar.
que tenhamos todos uma semana de paz, de amor e de reflexões acerca da nossa reencarnação. Zeneide vem para fazer a conclusão. Nós vamos relembrar os convites para participarmos da nossa segunda Caminhada da Esperança, no dia 5 de outubro. As camisas já podem ser encomendadas aqui na saída, enquanto eu canto umas 2 musiquinhas. A campanha Sementes de Amor, da evangelização infantil, para que a gente possa treinar, ainda mais amar e reencarnar assim, ó. O outro convite, que não falamos no início, vem do Grupo Espírita de Olivença, para no próximo sábado, às 19h30, lá no GEL, ouvirmos a palestra mensal que tem como título O Espírito e os Medos de Descobrir a Verdade. A palestra está na responsabilidade do querido Ivan Costa. Então, convites feitos para participarmos da campanha, da caminhada, da palestra e sermos cada vez mais felizes. Eltinho vai cantar mais umas 2 musiquinhas e aí, enquanto a gente vai saindo. Muita paz. Senhor,